sequência, o Atlético em destaque, Eduardo Destre, vem com as informações do rubro-negro. Vai dar friozinho também na barriga, na hora que eu vi as informações do rubro-negro ou não? Claro que não, né? Então tá bom. Eduardo Destre, Duda, fala do Atlético aí, seja bem-vindo. Forte abraço para você, para os nossos comentaristas e também para os telespectadores que estão conosco curtindo o placar Transamérica. No Atlético Paranaense, o técnico Thiago Nunes comanda hoje, no período da tarde, o último trabalho chamado a pronto visando a montagem da equipe atleticana para o compromisso de amanhã, às 8 da noite, jogando na Arena. O Atlético fez um bom papel dentro do campeonato estadual, com 5 empates e somando ainda 7 vitórias. Tem de quebra a sua invencibilidade dentro do estadual e possui também o artilheiro da competição. É o baixinho Ederson, principal trunfo desta equipe alternativa do técnico Thiago Nunes, que hoje, como eu disse, comanda o último trabalho, a última atividade, o chamado a pronto, visando a montagem do Furacão para esta grande decisão contra o Tubarão. Não tem vantagem, o Atlético precisa fazer a vitória, os 3 pontos para carimbar o seu passaporte para a grande final do Campeonato Paranaense, o estadual, temporada 2018. Com relação à equipe, o Thiago Nunes vai fazendo um certo mistério. Nós só saberemos a escalação rubro-negra momentos antes do compromisso contra o Tubarão na Arena. Já já eu retorno aqui no Placar Transamérica, atualizando as informações do Clube Atlético Paranaense. Mas por hora eu retorno com você aí nos estúdios do Placar Transamérica. Legal, obrigado, Duda. Tá aí, portanto, Vanderlei acompanhou atentamente as informações do Atlético, o Atlético que vive esse bom momento que está na final da Taça Caio Júnior, com o considerado time B, né, que é o time ali da rapaziada dos garotos. O time considerado A continua se preparando para a sequência, para o início do Campeonato Brasileiro, o Estadual 2018, e esse time B vem trazendo aí revelações que com certeza serão aproveitados também no considerado time A. E a goleada, ainda falando um pouquinho sobre a goleada, eu transmiti esse jogo na Transamérica Pop, esse jogo foi domingo às 8 da noite, foi o primeiro tempo ali um pouquinho complicado, a equipe do Maringá foi para cima, né, deu um pouquinho de trabalho, mas no segundo tempo abriu, como se diz na gíria do futebol, abriu a porteira e aí a boiada passou. E foi muito fácil realmente, o Atlético conseguiu colocar um toque de bola. E você vê como que é o time perder, né, a sua visão. O Maringá estava indo certinho, de repente perdeu a linha de marcação ali e acabou tomando 5 gols. Pois é, ninguém imaginava que o Maringá, pelo que jogou diante do Paraná, tomasse uma goleada como foi, né? 5-0 e poderia ser muito mais, né? O Atlético realmente, com o time aí, com o Thiago Nunes, vem numa crescente, né? Chega forte aí para a final da Taça Caio Júnior. Um destaque aí especial para o Ederson aí, que voltou a jogar um bom futebol, né? Fez 2 gols e deu passe para mais 2. Então é um jogador que estava desacreditado dentro do clube. O Thiago Nunes vem tentando recuperar ele e ele vem correspondendo, vem fazendo gols aí, mesmo porque o contrato dele está para vencer, né? E com essas partidas aí demonstrando bom futebol, o Atlético pode renovar com ele. É isso aí. Então são jogadores que estão realmente à disposição e o técnico Thiago Nunes, que é um cara que tem uma visão legal do jogo, ele consegue passar essa visão, ele tem uma memória muito legal quando termina o jogo, ele lembra dos lances, enfim, fala da parte técnica, tática dos seus jogadores. O Thiago Nunes também falou em entrevista coletiva. A gente está conseguindo ter uma boa campanha, bons resultados, o time está praticando um bom futebol. São jogos decisivos, né? A gente tem agora uma grande oportunidade pela frente. Então, acho que é um somatório de tudo, dos treinos nossos, da nossa convivência, o trabalho da equipe principal, que o pessoal vem também querendo assimilar nossas ideias, não são ideias tão diferentes, mas principalmente eu acho que essa boa vontade de todos em tentarem fazer um jogo coletivo tem ajudado bastante. A gente tem que aprender com as nossas dificuldades, né? A gente sofreu muito com aquela desclassificação, porque a gente fez um primeiro turno também brilhante, e a expectativa que se gerou naquele momento não era nunca de ficar fora, né? Não que a gente tenha desrespeitado a equipe do Rio Branco, bem pelo contrário, a gente respeitou muito, sempre trabalhou da mesma maneira para enfrentar todas as equipes, mas naquele jogo as coisas não deram certo, né? A gente teve muitas oportunidades de gol, talvez se a gente tivesse feito o primeiro gol naquele jogo, nós teríamos tido um placar tão elástico como foi hoje, ou naquele segundo enfrentamento do 7-1,
Então a gente aprendeu sim, né, e estamos muito vacinados, muito maduros para essa final que se aproxima, né, e vivendo esse momento com intensidade, aproveitando cada jogo, cada treino, porque temos aí uma final bastante complicada. Tá aí, portanto, o Thiago Nunes, técnico da equipe do Atlético, trazendo aí a sua participação na entrevista coletiva, e aquilo que eu falei, Vanderlei, ele é muito tranquilo, muito sereno, aquilo que ele fala, claro, não sei quando perder ou se perder, como é que ele vai se comportar, mas eu acredito que da mesma forma, da mesma maneira. Eu gosto muito da questão da visão do jogo, né? Ele fala aquilo que realmente aconteceu. Até mesmo na entrevista, quando o Atlético foi desclassificado pelo time do Rio Branco, ele deu uma entrevista também, perdeu, claro, nos pênaltis, né? Mas ele deu uma entrevista e muito consciente, falou dos erros, principalmente naquele jogo, e que nessa próxima etapa aí do campeonato, a ideia era não cometer os mesmos erros da última competição, né? Eu falo a última competição porque era outra taça, né? Então o Atlético dessa vez vem forte, aprendeu realmente com os erros daquela semifinal, passou para a final, passou por cima do Maringá, e muitos jogadores aí vem numa crescente enorme aí, Moura. Isso que é importante e como você falou, o Thiago Nunes sabe do que realmente ele está falando, conhece muito bem o time. Com certeza. Retornando no placar Transamérica, Vanderlei Trindade continua por aqui, está olhando no relógio, né, do telefone ali, contando as horas para assistir o jogo de Brasil e Alemanha, mas antes tem as informações aí do Atlético, mais do rubro-negro com Eduardo Destri. Fala, Duda. Muito bem. A gente retorna aqui no placar Transamérica, atualizando as informações do Furacão, que ontem fez aniversário, 94 anos. Fora das quatro linhas, o Atlético hoje vela o seu ex-zagueiro Galalau, ele que atuou no Furacão, na equipe de 1949. O velório será no Estádio Atlético Paranaense, na Arena da Baixada. Dentro das quatro linhas, o técnico Thiago Nunes comandando hoje a última atividade, o chamado trabalho à pronta, a última atividade rubro-negra, visando o compromisso de amanhã contra o Tubarão às 8 da noite, na grande decisão do segundo turno do estadual, a Taça Caio Júnior. Furacão precisando de um resultado positivo para carimbar o seu passaporte para a grande final do estadual, para que tenhamos um clássico Atletiba na grande finalíssima da competição nesta temporada 2018. O elenco principal rubro-negro, os comandados do técnico Fernando Diniz, seguem trabalhando no CT do Caju, visando e objetivando a partida pela Copa do Brasil no próximo dia 4 contra o São Paulo. Na sequência, o elenco principal do Furacão joga no dia 12 pela Copa Sul-Americana. É a estreia na competição internacional contra a equipe argentina do News Old Boys. E na outra semana, a estreia dentro do Campeonato Brasileiro contra a Chapecoense. Assim, o Atlético vai se dividindo, com a equipe alternativa atuando amanhã contra o Londrina, decidindo o segundo turno da Taça Caio Júnior do estadual. Elenco principal segue os seus preparativos visando a estreia na Copa do Brasil nesta nova fase mata-mata contra o São Paulo. Assim sendo, eu retorno com você aí nos estúdios do placar Transamérica. Legal, obrigado, Duda. O Atlético vive um grande momento, ontem é aniversário do Atlético, né? Mais um ano aí de história, realmente, de luta, de batalha dentro do futebol paranaense, do futebol brasileiro e mundial. E o Atlético que também hoje presta suas homenagens ao zagueiro Galalau, né? Que participou do Atlético. E, se não me falha a memória, são 92 anos do zagueiro. Ele venceu a sua missão aí na terra, ex-jogador do Atlético, está sendo velado lá na Arena da Baixada. E como é bom, né, poder prestar uma homenagem a quem também atuou numa equipe de futebol, a quem destinou o seu tempo a uma equipe de futebol, é o reconhecimento, portanto, e que Deus abençoe a família, porque venceu a sua missão na terra, mas com certeza continua vivo em uma outra dimensão. Já com relação ao time, é o time que continua se preparando, é uma grande final, é um grande jogo. Acredito que vamos ter um grande público na Arena da Baixada amanhã, quarta-feira, porque são duas equipes que estão chegando ali, é o time B do Atlético, não importa, mas são duas equipes que estão chegando por méritos nessa semifinal, ou nessa final da Taça Caio Júnior. Ah, com certeza, né, Moura? A expectativa aí é que o Atlético também dá uma força aí, principalmente para a torcida, que traga a torcida novamente aí para dentro de campo, para dentro de campo não, para as arquibancadas, né, para prestigiar o time aí, mesmo porque
de agora para frente aí o Atlético já entra em vários campeonatos aí, precisa do apoio da torcida, né? Então, para essa partida diante do Londrina aí, já é necessário aí a torcida correr aí, fazer com que o torcedor volte para dentro do estádio. É verdade. Dentro de campo era tudo que o torcedor queria, né? Com certeza. Estar dentro de campo. Mas não dá, né? Não tem jeito. Não tem como, não tem como. Bom, Atlético e Londrina, amanhã mais informações também desse jogão de bola envolvendo essas duas equipes. Curitiba continua nos bastidores. O Curitiba que busca aí também uma vitória. Depois a gente vai falar do Curitiba, mas o Curitiba que também vem em busca dessa vitória aí, porque precisa dar um alento à sua torcida. Muita coisa acontecendo também nos bastidores. Bom, no final de semana nós estamos vivendo também o Campeonato Paranaense da Segunda Divisão. O São Joséense, o presidente já esteve aqui divulgando, o Carlinhos, que é goleiro, enfim, já participaram aqui do Placar Transamérica, fez uma boa campanha na terceira divisão, o time foi campeão, subiu para a segunda, e o Paranavaí, que já jogou na primeira divisão do Campeonato Paranaense, já foi campeão, enfim, Vanderlei, goleiro atual, goleiro do Santos, jogou, né, no Paranavaí, veio para o Curitiba, enfim, aquela coisa toda que o futebol proporciona. O time do Paranavaí foi roubado, né? Roubaram o ônibus, furtaram o ônibus e levaram o uniforme. E nós temos as imagens aí de quando isso aconteceu. Os jogadores ficaram sem chuteiras, sem material. Olha aí, imagens do arrombamento ali do ônibus, né? Onde levaram o material, levaram chuteiras, levaram camisas, né? Levaram uniforme, enfim. Foi lamentável, né? Como a mente humana ainda continua pequena, né? Continua pequena, porque o cara que acha que é espertalhão, ele não percebe que mais cedo ou mais tarde ele perde, entendeu? Então tá aí as imagens, ó. Parece um bando de sacoleiro ali, saindo ali, né, com bolas, com uniformes, com tudo, né? E aí o Atlético é que foi solidário e o Atlético emprestou o uniforme, emprestou todo o material para a equipe do Paranavaí, jogaram com o uniforme do Atlético ali, os jogadores, né? Felizes ali com uniforme novo, né? Não sei se levaram de lembrança, mas o Atlético emprestou o uniforme. Sim, o Atlético emprestou, só lembrando que o Atlético emprestou o uniforme e o time do Maringá emprestou a chuteira, emprestou, né? As chuteiras, exatamente. E daí eu estava vendo a entrevista do jogador do São José, do São Joséense, e ele disse que, como ele viu o Atlético em campo, claro que teve uma motivação a mais para o time do São Joséense, que acabou vencendo por 1-0 a equipe da CP. Veio de brincadeira daí. Tô falando sério. Engraçadão.